Nos últimos 3 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes de até 19 anos foram mortos no Brasil de forma violenta. Esse fenômeno traz à tona diversas questões, como o crescimento da violência policial direcionada a esse grupo e as agressões sofridas por crianças, muitas vezes dentro de casa. A realidade expõe a vulnerabilidade e questiona a eficácia de medidas de proteção disponíveis para os mais novos. Para entender melhor as causas desse aumento, discutir as razões por trás do crescimento da violência policial contra os jovens e buscar soluções para garantir maior segurança a essa faixa etária, a gente vai conversar ao vivo agora com Adriano Gouveia, que é especialista em direito penal, doutor que está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo mais uma vez, doutor. Bom dia, Wilker. Para mim é um prazer estar aqui no programa Brasil Hoje. Bom dia a todos os que acompanham o programa Brasil Hoje. Espero mais uma vez poder debater com a sociedade esse assunto de alta relevância pública e que tem levantado a atenção do poder público, da sociedade civil organizada, ao ponto que possamos levar o debate e conhecer melhor um pouco acerca do assunto. Pois é, doutor. Primeiro, eu queria entender o seguinte, por que o Brasil tem registrado um aumento tão significativo nos casos aí de violência contra os jovens nos últimos anos? Quais são os fatores ali que o senhor acredita que estão contribuindo para essa realidade? Wilker, primeiro, uma maior fiscalização do poder público. Nós sabemos que o Estado tem se aparelhado, o Estado tem melhorado a sua atuação através dos conselhos tutelares, através das delegacias da infância e da juventude ao redor do Brasil, através dos juizados da infância e da juventude. E quanto mais fiscalização, obviamente, mais estatísticas. As estatísticas aumentando, os números os levam a crer que os crimes estão acontecendo em maior quantidade, tendo como vítima esses cidadãos vulneráveis, pessoas humanas com dignidade constitucional, mas altamente vulneráveis, crianças e adolescentes. A que se deve isso? As teses, as teorias são muitas, mas acredita-se pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, que foi um marco na nossa legislação, que é necessário que sejam implementadas políticas públicas. A partir do momento que eu dou para criança e adolescente uma possibilidade de formação e inserção na escola, por exemplo, com educação, com saúde, com segurança. Eu sempre digo, o nosso Estado é laico, mas a liberdade religiosa existe, o Estado fomentando e até mesmo fazendo políticas públicas para que essa pessoa tenha um grupo social dentro de uma religião que irá formar a sua moral. Isso pode afastar aquele adolescente, aquela criança do crime e automaticamente fomentar o Estado a políticas públicas. Por outro lado, a gente vê que existe uma violência disseminada na sociedade, inclusive uma violência que nesses dados mencionam violência policial, uma maior efetividade, uma maior fiscalização, uma maior necessidade de contenção e controle das formas de violência, inclusive em alguns estados até a questão está bastante polêmica e acesa, com a instalação das famosas body cams, que são as câmeras corporais, e uma fiscalização efetiva da corregedoria, da criminalidade da corregedoria perante as polícias, também uma maior repressão da criminalidade organizada que faz a cooptação desses menores para trabalharem como, aspas, aviãozinhos do crime. Se houver essa atuação efetiva do Estado, juntamente com a sociedade civil organizada, das grandes igrejas, das grandes organizações sociais, é possível, sim, fazer com que esses números baixem. O que é importante é que toda criança e adolescente tenha a sua dignidade humana preservada nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a nossa lei maior que regulamenta as relações entre crianças e adolescentes e a sociedade, e nos termos também da própria Constituição Federal Brasileira, que diz que eles são pessoas em desenvolvimento e que deve se respeitar a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, há a necessidade de maiores políticas públicas e de maior envolvimento com a sociedade e, principalmente, o Estado brasileiro deve cumprir a sua parte cada vez mais. Não estou dizendo que o Estado não cumpre, mas cada vez mais cumprir a sua parte, fomentando a formação do cidadão, dando a ele a oportunidade de se formar enquanto pessoa humana. E aí sim estará retirando uma criança, um adolescente de uma potencial entrada no mundo do crime. Tá, quando a gente fala sobre o Estado, logo nos vem à mente essa questão da violência policial contra os jovens, que tem crescido também.
Entender as principais razões para essa escalada é fundamental, até porque a polícia deve ser uma aliada da população, certo? É o braço do Estado ali que deve ser nosso aliado, estar sempre ao nosso lado. De que forma a gente pode encarar essa realidade de a polícia muitas vezes ser o algoz ali nesse sentido, né, dos jovens e das crianças também vitimarem nas ações policiais essas pessoas tão jovens, principalmente sendo homens e homens negros? Wilker, nos dados obtidos recentemente, há menção também à questão da violência policial. E é um assunto extremamente delicado que deve ser analisado com muito cuidado. Porque, constitucionalmente, as corporações policiais são necessárias para a garantia da lei e da ordem. O que seria de nós sem atuação policial? Por outro lado, sabemos que em todos os lugares existem excessos, e os excessos devem ser punidos através dos órgãos competentes dentro das corporações, que são as corregedorias. Havendo a constatação, eventualmente, de uma violência policial contra grupos vulneráveis, contra grupos hipossuficientes, contra grupos que não tenham a capacidade até mesmo de acionar outros órgãos, seja do Poder Judiciário, seja da administração pública, para acompanhar melhor o problema, é necessário que a sociedade civil organizada esteja atenta. Com relação à polícia, existem órgãos de controle. Uma questão que se tem colocado hoje, que eu particularmente, após muito estudar, sou bastante favorável, é a questão das câmeras corporais, as famosas bodycams, porque ela preserva o policial no que se refere à sua própria atuação e garante a publicidade perante a sociedade e perante a justiça de tudo que foi feito. Os limites devem ser decididos, devem ser discutidos com a sociedade. Tanto é verdade que em estados que já utilizam as câmeras corporais, por exemplo, o estado do Paraná, o estado de São Paulo, esse tipo de violência tem reduzido bastante, sem comprometer a efetividade da atividade policial. É um tema sensível, mas que deve ser debatido. Mas, quando falamos de polícia, quando falamos de atividade policial, devemos sempre lembrar, constitucionalmente, a polícia está a serviço da lei e da ordem, mas ela também está a serviço da construção de uma sociedade mais democrática, da construção de uma sociedade mais justa. E, independentemente, até mesmo antes de qualquer discurso estigmatizador, que venha denegrir qualquer tipo de imagem, nós devemos pensar o contrário. O que pode ser debatido em conjunto com as instituições e com todas as instituições para preservar a dignidade humana das crianças e adolescentes que vêm sendo aí, eventualmente, violados ou transgredidos em seus direitos fundamentais. Está aí uma questão muito importante. E eu sugiro uma resposta. Formação básica, formação social primária, fomento à educação, fomento à saúde, fomento à formação do cidadão, a questão esportiva no que se refere às secretarias municipais, estaduais em todo o Brasil, no que se refere à promoção do esporte, algo muito importante, porque ao mesmo tempo que você traz aquela criança ou aquele adolescente, aquele jovem para a sociedade, dá para ele a dignidade que ele merece, ele vai se afastar, obviamente, da cooptação que o crime organizado faz. Ele não vai querer trabalhar menos para ganhar muito, ele vai querer se inserir na sociedade. Perfeito. E agora a gente já olha também para outro recorte. Esses dados, eles também chamam a atenção para os casos no ambiente doméstico. Até ali, cerca de 9 anos de idade, a maioria das mortes de crianças, elas acontecem dentro de casa. De que forma que a gente também pode pensar em legislações ou ações para prevenir esse tipo de ocorrência tão séria? Wilker, com relação a esse assunto, eu me lembro muito das palavras do relator do Código Penal no Congresso Nacional, ainda em 1940, o ministro Hungria, que foi ministro do Supremo, mas antes ministro da Justiça, ele falava que esses tipos de crimes são crimes que acontecem entre quatro paredes. Dificilmente são apurados, investigados e esclarecidos com a precisão devida, porque são crimes que acontecem ali no seio da família. Nesses casos, primeiro, a palavra da vítima, a criança, é extremamente importante. O acompanhamento com psicólogos, com psiquiatras, com profissionais de saúde,
também o exame que se faz, por exemplo, o exame de Rorschach, que é um exame psicológico extremamente avançado, ele é muito importante para tentar descobrir o perfil não só do trauma da criança, mas para traçar um perfil do agressor ao ponto de se encontrar a solução necessária para esse tipo de agressão. E eu sempre digo, quando estou aqui na TV, Wilker, com você, que a sociedade civil deve acreditar, tem o dever constitucional de acreditar nas instituições, pois nós somos um Estado democrático de direito. Logo, havendo qualquer tipo de transgressão, nesse sentido que você falou muito bem, a família, a sociedade ou qualquer um que conheça esse tipo de ato deve acionar imediatamente a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Defensorias Públicas, que tem feito um trabalho interessantíssimo, Poder Judiciário, conselhos tutelares, que hoje os conselhos tutelares estão extremamente organizados, com profissionais brilhantes, para que possam estar acompanhando esse tipo de agressão e esclarecendo. Porque havendo agressores no seio familiar, o Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. Se havendo essa agressão comprovada, a criança deve ser encaminhada para um sistema de proteção integral e o agressor deve ser exemplarmente punido. Porque a nossa república, e eu sei que o programa aqui tem alcance nacional, o jornal tem alcance nacional, a nossa república construída com tanto esforço não pode tolerar a agressão às pessoas que vão tocar a república depois de nós, que são as crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento e devem ter um desenvolvimento saudável com todas as opções de vida, estudo, educação, segurança e tudo aquilo que é necessário para manter a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, do cidadão em desenvolvimento. Então, acreditem nas instituições, acreditem na Constituição, porque o nosso sistema jurídico realmente foi pensado para preservar a dignidade. E como sociedade, a gente tem que fazer isso que o senhor mencionou, né? Denunciar se a gente tiver alguma suspeita, não esperar que chegue ali nos finalmente, que chegue na face mais grave da violência, que é a morte. O que pode ser feito, então, para garantir mais segurança e proteção para os jovens, tanto nas ruas quanto dentro de casa? A gente já entendeu um pouco mais sobre como esses crimes acontecem nesses dois ambientes, né? Existem políticas públicas que têm se mostrado eficazes nesse sentido? Wilker, a presença da família é fundamental. Você que é pai, está em casa, você que é mãe, converse com o seu filho. Sinta, tente sentir o que o seu filho está sentindo. Não deixe de lado, não entregue para as redes sociais, não entregue para uma tela de celular. Acompanhe diariamente, acompanhe a vida do seu filho na escola, acompanhe a vida do seu filho com os amiguinhos. Cuidado com os jogos de internet, cuidado, pois caso contrário, se não houver essa presença maciça da família, e a família é extremamente importante na formação do cidadão, a própria Constituição diz isso, se não houver essa presença da família, e se houver esse afastamento do adolescente, com aquelas revoltas naturais em determinada fase da adolescência, é muito provável que a criminalidade venha a cooptar esse adolescente com promessas baratas, com promessas simples, e ele, encantado com a vida fora da família, possa até aceitar essa cooptação. Então, a presença da família, o fortalecimento da família, das relações familiares é extremamente importante. Não só da família, mas perante a sociedade civil organizada, a igreja é muito importante, seja ela qual for, uma formação na escola é muito importante. Agora, o extremamente importante, constatada a qualquer tipo de violação física, moral, sexual, psicológica contra criança e adolescente, existem órgãos altamente especializados no Brasil, os quais eu aqui faço até minha homenagem, que são os conselhos tutelares ao redor do Brasil, conselheiros tutelares eleitos, com alta capacidade e que acompanham mesmo, Wilker. A República tem destinado uma atenção especial para a proteção da criança e do adolescente. Logo, constatando-se qualquer agressão ou qualquer tipo de violação de direitos fundamentais às crianças e aos adolescentes, acionem os conselhos tutelares. Eles não param, são plantão 24 horas e estarão no local para apurar qualquer tipo de agressão e encaminhar a outras autoridades competentes. Os conselhos tutelares são órgãos altamente respeitáveis, sem prejuízo, é claro, dos demais órgãos.
Tá certo. Doutor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações, pelas informações. Sempre bom recebê-lo. Até uma próxima. Um abraço, Wilker, até uma próxima. Um abraço a todos que assistem o jornal. Para mim é sempre uma alegria estar aqui. Parabéns para a TV, que sempre tem levado assuntos de grande relevância para a sociedade brasileira, e isso contribui muito para o nosso crescimento enquanto nação. Esse é o nosso objetivo e a gente conta com profissionais assim como o senhor. Até mais. Tchau, tchau.